O meu marido ofereceu-me a viagem dos meus sonhos a Paris, França, mas assim que aterramos no aeroporto Charles de Gaulle, ele tirou-me o passaporte e todo o meu dinheiro, abandonando-me sozinha em terra estrangeira para poder roubar toda a minha fortuna e casar-se com a sua amante. Ele pensou que eu me tornaria uma mendiga. Estava redondamente enganado. Antes de começar a história, por favor, deixem um comentário a dizer de onde estão a ver este vídeo. Os vossos gostos e subscrições são uma grande ajuda para o crescimento do canal e motivam-nos a trazer-vos histórias ainda mais fascinantes. A vida de Catarina era a personificação da serenidade e da estabilidade. Como herdeira de uma família abastada, mantinha valores de esmero e modéstia, passando seus dias numa luxuosa mansão que se erguia no bairro mais exclusivo da Lapa, em Lisboa. Essa casa não era apenas uma residência, mas um precioso legado do seu falecido pai. Toda a sua fortuna, desde a sua carteira de ações até os seus depósitos de centenas de milhões de euros, era puramente herança familiar. Catarina não se vangloriava da sua riqueza, pelo contrário, era conhecida pela sua generosidade e bom coração. No entanto, este bom coração muitas vezes roçava a ingenuidade. Via o mundo com uma perspectiva positiva, acreditando que todas as pessoas eram inerentemente boas. E no centro do seu mundo havia um homem que ela amava mais do que tudo, o seu marido, Diogo. Aos olhos de qualquer pessoa, Diogo parecia o homem perfeito, atraente, carismático e extremamente atencioso. Todas as manhãs, Diogo garantia que Catarina começava o dia com um sorriso, preparava-lhe um chá quente, cobria-a de elogios e ouvia com interesse todas as suas histórias. Para Catarina, Diogo era a bênção mais bonita. Sentia-se a mulher mais sortuda do mundo, profundamente amada pelo homem que acreditava ser o seu protetor. Catarina confiou-lhe grande parte dos seus assuntos financeiros e administrativos, acreditando plenamente que o seu marido geriria tudo na perfeição. Não fazia a menor ideia de que por trás daquele sorriso caloroso e daqueles abraços ternos, Diogo albergava uma intenção oculta muito sombria e calculista. Numa tarde ensolarada, enquanto Catarina terminava uma meditação tranquila na biblioteca privada de sua casa, Diogo chegou mais cedo do que o habitual. O seu rosto irradiava uma felicidade invulgar. Abraçou-a por trás, um gesto que sempre a fazia sentir-se segura. "Querida, tenho a maior surpresa da tua vida", sussurrou Diogo. Catarina virou-se. O seu elegante vestido moveu-se ligeiramente. Os seus olhos tranquilos olharam-no com curiosidade. Diogo tirou um envelope que continha 2 bilhetes de avião e documentos de reserva de hotel. "Vamos a Paris", exclamou Diogo. Os olhos de Catarina abriram-se com uma emoção incrível. Paris, a cidade com que sempre sonhara desde pequena. "Paris? A sério, querido?", perguntou Catarina. A sua voz tremia, contendo lágrimas de felicidade. "Claro, meu amor. Preparei tudo. Vistos, hotel de 5 estrelas, tours privados. Tu mereces tudo isto. Tens sido uma esposa tão maravilhosa para mim. Considera isto um pequeno presente por toda a tua paciência e amor." Catarina não conseguiu dizer mais nada. Abraçou o marido com força. As suas lágrimas molharam a camisa de Diogo. Não se apercebeu de que todas as despesas desta luxuosa viagem tinham sido pagas com o seu próprio cartão Black limitado, o qual havia confiado plenamente a Diogo. Para Catarina, isto era uma prova do amor infinito do seu marido. Os preparativos para a partida foram rápidos e febris. Catarina estava ocupada a escolher que roupas levar. Imaginava-se a passear pelas históricas ruas de Paris. Enquanto Catarina estava absorta na sua emoção, Diogo estava imerso na última fase do seu plano. 3 dias antes da partida, Diogo aproximou-se de Catarina, que estava a organizar a roupa no seu quarto. Trazia uma grossa pilha de documentos. O seu rosto tinha uma expressão ligeiramente preocupada, como se estivesse a pensar em muitos assuntos importantes. "Querida, há alguns últimos documentos administrativos que preciso que assines antes de irmos", disse ele com voz séria. Catarina,
Totalmente entusiasmada, assentiu levemente. Que documentos são, meu amor? São apenas papéis padrão, respondeu Diogo com convicção. Este é o nosso seguro de viagem, e estes são alguns formulários de saúde para a embaixada. E este é apenas uma procuração temporária. Catarina parou de dobrar a roupa. Que procuração? Diogo tranquilizou-a com aquele sorriso que sempre derretia o coração de Catarina. É apenas uma formalidade, querida, para que enquanto ambos estivermos no estrangeiro, eu possa continuar a gerir os nossos assuntos bancários e ativos em Lisboa em caso de emergência. Por exemplo, o pagamento de uma fatura importante poderia ser bloqueado ou surgir um problema de negócios repentino. Sem esta procuração, o banco poderia congelar temporariamente as contas enquanto estamos fora. Só é válida enquanto viajamos. O advogado disse que é um procedimento padrão para quem viaja por um longo período. Catarina pensou no Dr. Mendes, o advogado de confiança do seu falecido pai. O Dr. Mendes sempre a tinha avisado para nunca assinar nenhum documento sem o ler atentamente. Mas desta vez, quem lhe pedia era Diogo, o seu marido, em quem confiava de alma e corpo. Duvidar dele parecia um pecado. Está bem. Vejo onde tenho de assinar. Diogo passou rapidamente as páginas dos documentos, apontando diretamente para a linha pontilhada na parte inferior de cada um. Aqui, aqui e aqui, Catarina pegou na caneta e, sem ler uma única palavra do conteúdo dos papéis, assinou. Não sabia que acabara de assinar uma procuração absoluta e falsificada que concedia a Diogo plenos poderes para vender, transferir e liquidar todos os ativos em seu nome, incluindo esta luxuosa casa. Chegou o dia da partida. Voaram em classe executiva, desfrutando de todos os luxos. Catarina sentia-se como uma rainha. Durante toda a viagem, não parava de agradecer. Olhava pela janela para as nuvens brancas estendidas sob o céu azul. O seu coração estava leve e feliz. Diogo pegou na sua mão e apertou-a com força. Catarina virou-se para o marido e sorriu. Obrigada, querido. Isto é realmente um sonho, disse Catarina com sinceridade. Diogo retribuiu o sorriso, mas os seus olhos olhavam-na de outra maneira. Esta será a melhor viagem das nossas vidas, querida. Prometo-te, disse ele. Catarina encostou-se ao ombro de Diogo e fechou os olhos em paz. Se tivesse olhado mais de perto, teria notado o olhar nos olhos de Diogo naquele momento. Um olhar vazio, frio e calculista. O olhar de um predador pouco antes de se lançar sobre a sua presa. O avião aterrou suavemente no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle de Paris, CDG. Quando as portas do avião se abriram, um ar francês ligeiramente úmido, mas quente, recebeu-os, e Catarina sentiu uma enorme expectativa. O seu coração batia depressa. Finalmente pisava a terra dos seus sonhos. Agarrou-se com força ao braço de Diogo enquanto caminhavam pelos longos corredores do aeroporto. O som dos anúncios em francês que não entendia, as pessoas a ir e vir falando em diversas línguas, os sinais desconhecidos. Tudo isto a deixava um pouco tonta, mas também a fascinava. Sentia-se pequena, mas segura porque Diogo estava ao seu lado. Dependia totalmente do seu marido, que parecia calmo e competente na situação. Passaram o controle de imigração sem problemas. Diogo, que segurava os passaportes de ambos, conversou com o oficial no inglês fluente. Catarina limitou-se a sorrir educadamente ao seu lado. Depois, dirigiram-se à zona de recolha de bagagens. 2 grandes malas pretas e uma bolsa adicional com os pertences pessoais de Catarina apareceram no tapete rolante. Diogo pegou em tudo rapidamente e carregou-o num carrinho de bagagem. Ok, já está tudo. Agora vamos procurar um táxi para o hotel, disse Diogo. Catarina assentiu. Os seus olhos continuavam ocupados a explorar o movimentado átrio de chegadas. Era tão ingênua, tão absorta na sua própria felicidade, que não notou os sinais de perigo que começavam a aparecer.
Diogo empurrou o carrinho em direção à saída, mas pouco antes de chegar às portas automáticas, parou de repente numa zona bastante movimentada. Virou-se para Catarina com uma expressão de quem se lembrou de algo. Ah, querida, esqueci-me. Precisamos de um cartão SIM local para ter internet e mantermos o contacto. E estive a querer ir à casa de banho durante todo o voo, disse ele. Catarina olhou para ele. Oh, claro, querido. Queres que te acompanhe? Diogo abanou rapidamente a cabeça. Não, tu espera aqui com estas malas. Vou rápido e volto. A casa de banho e a loja de cartões SIM parecem estar do outro lado do átrio, onde está toda aquela gente. Catarina assentiu obedientemente. Está bem, meu amor. Ficarei aqui à espera. Quando Diogo estava prestes a virar-se, parou de novo. Ai, querida, disse ele com uma voz cheia de preocupação. Dizem que aqui há muitos carteiristas. Os átrios de aeroportos como este são o seu principal alvo e vais ficar aqui sozinha a vigiar 3 malas grandes. Não seria mais seguro guardares a tua pequena mala a tiracolo na minha mochila? Tens a carteira, o telemóvel e o passaporte aí dentro, não é? Seria um verdadeiro desastre se o perdesses. O que Diogo disse pareceu muito razoável a Catarina. Sentia-se um pouco sobrecarregada por ter de vigiar 3 malas grandes sozinha num local movimentado. Sem pensar muito, Catarina tirou a sua pequena mala a tiracolo, a mala que continha toda a sua identidade e os seus salva-vidas. O passaporte, a carteira com os cartões de crédito e algum dinheiro, e o seu telemóvel. Entregou-a a Diogo. Diogo guardou-a rapidamente dentro da grande mochila que levava. Bom, assim é mais seguro. Volto num instante. Não te mexas daqui, disse Diogo. Deu-lhe um beijo rápido na testa. Virou-se e afastou-se a passo rápido, desaparecendo no meio da multidão. Passaram 5 minutos. Catarina esperava pacientemente. Observava os recém-chegados, imaginando as histórias por trás de cada rosto. 10 minutos. Começou a sentir-se um pouco inquieta. Ajeitou a roupa, que lhe pareceu ter ficado um pouco torta. 15 minutos. Um cartão SIM e a casa de banho não podiam demorar tanto. Catarina dirigiu seu olhar para a direção que Diogo tinha apontado before. Não havia sinais do regresso do seu marido. 20 minutos. O seu coração começou a bater um pouco mais rápido. Tentou acalmar-se, pensando que a fila devia ser muito longa. 30 minutos. Os pés de Catarina começaram a doer. O seu entusiasmo transformou-se em ansiedade. Agora sentia-se como uma estranha peça de exposição, de pé, rígida, ao lado da pilha de malas. 45 minutos. A ansiedade transformou-se numa semente de pânico. Onde estava Diogo? Teria ele se perdido? Teria acontecido alguma coisa com ele? Catarina queria mover-se e procurá-lo, mas não podia deixar 3 malas grandes sozinhas. Não tinha telemóvel para contactá-lo. Não tinha nada. 1 hora. Catarina estava à beira das lágrimas. As pessoas à sua volta iam e vinham constantemente, mas ela permanecia ali, imóvel como uma estátua. Apercebeu-se de uma verdade terrível. Estava sozinha, completamente sozinha num país estrangeiro, sem um único cêntimo, sem documentos de identidade e sem telemóvel. E o mais assustador, não falava uma palavra de francês. Nem sequer sabia o nome do hotel onde ficariam, porque Diogo tinha tratado de tudo. 2 agentes de segurança do aeroporto, que a observavam de longe, finalmente aproximaram-se dela. Viram uma mulher elegantemente vestida de pé ao lado de uma pilha de malas, com ar perdido durante demasiado tempo. Madame, disse um dos guardas. Catarina assustou-se. Olhou para eles com os olhos já cheios de lágrimas. Fala inglês? Perguntou o guarda com um forte sotaque. Catarina assentiu rapidamente. O meu marido foi à casa de banho há 1 hora e ainda não voltou, explicou Catarina com a voz a tremer. Os 2 guardas entreolharam-se. Podemos ver a sua identificação, madame? O seu passaporte? Perguntou o segundo guarda. Nesse preciso instante, a horrível realidade atingiu Catarina.
Eu não o tenho, sussurrou Catarina. O meu passaporte está com o meu marido. Os rostos dos dois guardas ficaram instantaneamente sérios. Uma mulher sem documentos num aeroporto internacional era um grande problema. Terá de nos acompanhar ao escritório de segurança, disse o primeiro guarda com firmeza. As mãos de Catarina ficaram geladas. Desatou a chorar. Não, por favor. O meu marido tentou resistir enquanto os guardas, de forma educada, mas firme, começavam a pegar-lhe no braço para a guiar. Nesse momento, no meio do seu desespero, os olhos de Catarina captaram uma cena distante. Do outro lado do átrio, perto da zona de partidas domésticas, viu uma silhueta que conhecia demasiado bem. Diogo, seu marido, estava ali. Não se tinha perdido. Não tinha sofrido nenhum percalço. O coração de Catarina pareceu parar. Diogo não estava sozinho. Estava a abraçar ternamente outra mulher. A mulher era bonita e vestia-se de forma muito elegante. Catarina reconheceu-a. Sofia, a mulher que Diogo tinha apresentado como uma prima afastada ou uma colega num evento da empresa. Os dois pareciam incrivelmente felizes. Riam juntos, enquanto cada um puxava a sua pequena mala de mão. Não pareciam de todo pessoas separadas ou angustiadas. Pareciam um casal prestes a começar umas férias românticas. Catarina viu-os caminhar tranquilamente em direção a uma porta de embarque com uma placa que dizia Nice. Diogo não olhou para trás nem uma única vez. Não se virou para olhar para sua esposa, que agora era conduzida pelos guardas, abandonada a milhares de quilômetros de casa, sem nada além da roupa que trazia vestida. O mundo de Catarina desmoronou-se num instante. A imagem de Diogo a abraçar Sofia e a caminhar, sorridente e despreocupado, em direção ao voo para Nice, foi como uma faca que rasgou os últimos vestígios de confiança e amor que restavam no seu coração. Isto não tinha sido um acidente, não era um mal-entendido, era um plano perfeitamente executado. O seu marido, o homem que ela acreditava ser o seu protetor, era o arquiteto da sua ruína. Um frio que lhe gelava os ossos, muito mais gélido do que o chão de mármore, envolveu-a. Os agentes de segurança, que agora a seguravam pelo braço, pareciam ser a sua única âncora à realidade. As suas lágrimas secaram, substituídas por um olhar assustadoramente vazio. Não resistiu quando a conduziram a uma pequena sala dentro do escritório de segurança do aeroporto. A sala era asséptica e cheirava a desinfetante. Um oficial superior sentou-se à sua frente, olhando-a com uma mistura de suspeita e compaixão. Madame, disse ele num inglês hesitante, não tem passaporte, não tem identificação. Isto é um problema muito sério em França. Não podemos simplesmente deixá-la ir. Catarina engoliu em seco. A sua garganta estava seca como um deserto. Sou portuguesa. O meu marido levou o meu passaporte. Ele abandonou-me. O oficial suspirou. Já tinham ouvido histórias como esta muitas vezes. Discussões de casais. Casais que se zangam e um deles foge com os documentos. Tentaremos contactar o seu marido. Disse que ele ia para Nice? Perguntou. Catarina abanou a cabeça. Ele não vai atender. Fez isto de propósito. A horrível realidade atingiu-a novamente. Diogo tinha planeado tudo. Queria que ela fosse detida, deportada, ou pior ainda, que desaparecesse sem deixar rastro num país estrangeiro. Durante horas, Catarina permaneceu sentada naquela sala. A fome, o esgotamento e o jet lag misturavam-se com um denso desespero. Cada minuto parecia uma hora. Estava sozinha. Não conhecia ninguém em todo o continente. Não tinha ninguém a quem ligar. Todos os contactos dos seus amigos estavam no seu telemóvel, que agora estava com Diogo. Tentou lembrar-se do número de telefone da sua mãe. Não conseguiu. O da sua melhor amiga também não. A sua mente estava em branco. E então, como um raio de luz na mais profunda escuridão, uma memória emergiu. Um número de telefone de escritório. Um número que não tinha mudado desde que era criança. O número que o seu falecido pai sempre se lembrava. O número do escritório de advocacia do Dr. Mendes. Por favor, disse Catarina ao oficial,
A sua voz era um sussurro rouco. Preciso de fazer uma única chamada para Portugal. Para o meu advogado. É o único número que sei de cor. O oficial olhou para ela por um momento. Talvez tenha visto o puro desespero nos olhos de Catarina. Uma chamada para a embaixada do seu país. Peça que lhe passem a chamada. É o procedimento. O oficial guiou-a até um telefone noutra mesa. Catarina contactou a operadora da embaixada de Portugal em Paris. A sua voz tremia violentamente. Deu o número que se lembrava. O seu coração batia com força enquanto ouvia os toques de chamada em Lisboa. Já passava da meia-noite lá. O Dr. Mendes, um homem de meia-idade dedicado ao seu trabalho, estava casualmente no seu escritório a terminar uns documentos importantes. Franziu o sobrolho ao ver uma chamada internacional de França àquela hora. Escritório de Mendes atendeu com a sua voz firme. Dr. Mendes, sussurrou Catarina. Desatou a chorar instantaneamente. Toda a fortaleza que tinha tentado construir desmoronou-se. Dr. Mendes, sou a Catarina. Por favor, ajude-me. O Dr. Mendes endireitou-se de imediato. Reconheceu a voz da filha do seu cliente mais importante. Menina Catarina, o que se passa? Onde está? Não devia estar de férias. Entre soluços, Catarina contou tudo de uma vez. Menina Catarina, ouça-me com atenção, disse o Dr. Mendes com voz calma, mas autoritária. Não entre em pânico. Agora que contactou a embaixada, está segura. Eu trato disto. Primeiro, contactarei imediatamente um colega meu em Paris para a ir buscar e a ajudar a obter um documento de viagem de emergência. O seu coração batia com força enquanto ouvia os toques de chamada em Lisboa. Já passava da meia-noite lá. O Dr. Mendes, um homem de meia-idade dedicado ao seu trabalho, estava casualmente no seu escritório a terminar uns documentos importantes. Franziu o sobrolho ao ver uma chamada internacional de França àquela hora. Escritório de Mendes atendeu com a sua voz firme. Dr. Mendes, sussurrou Catarina. Ele tem de voltar, mas por favor, concentre-se primeiro na sua segurança. Interrompeu o Dr. Mendes. Há uma coisa que preciso de confirmar agora mesmo. Menina Catarina, assinou algum documento do Diogo antes de partir? Catarina parou. O seu coração batia com força. Sim, sim, senhor doutor. Ele disse que era o seguro de viagem e uma procuração temporária para gerir os assuntos bancários enquanto estivéssemos fora. Menina Catarina, ouça-me com atenção, disse o Dr. Mendes com voz calma, mas autoritária. Não entre em pânico. Agora que contactou a embaixada, está segura. Eu trato disto. Primeiro, contactarei imediatamente um colega meu em Paris para a ir buscar e a ajudar a obter um documento de viagem de emergência. Arranja-lhe um documento de viagem de emergência expresso. O custo não é problema. A sua segunda chamada foi para o seu assistente pessoal em Lisboa, acordando-o à meio da noite. Rui, vem ao meu escritório agora mesmo. Abre o meu cofre pessoal. Procura todas as cópias dos ativos em nome da menina Catarina e liga para o nosso contacto no Banco de Portugal. Suspeito que vai haver uma tentativa de desvio massivo de contas. O Dr. Mendes fechou os olhos por um momento. Era a resposta que esperava. Merda, murmurou em voz baixa. Menina Catarina, fique no edifício da embaixada até que o meu homem, o senhor Ferreira, a vá buscar. Não se mova daí. Voltarei a ligar. O Dr. Mendes desligou de imediato. Não perdeu um segundo. A sua primeira chamada foi para o senhor Ferreira, um advogado português que lhe devia um favor. Miguel, preciso da tua ajuda. A minha cliente está retida no CDG. Protege-a. Diogo, usando a procuração que Catarina acabara de assinar, tinha iniciado o processo para vender a luxuosa casa de Catarina a um comprador que já tinha preparado. Também estava em processo de transferir grandes somas de dinheiro das contas poupança de Catarina para uma nova conta no estrangeiro, em seu nome. Não só a tinha abandonado, como estava a arrancar pela raiz toda a sua fortuna. Bloqueiem tudo, ordenou o Dr. Mendes à sua equipa. Contactem todos os bancos.
Declarem a procuração nula e sem efeito por ter sido obtida mediante fraude. Apresentem uma queixa na Unidade de Crimes Econômicos e Cibernéticos da Polícia Judiciária. Congelem imediatamente todos os ativos em nome de Catarina e Diogo. Enquanto Catarina era transferida para uma sala de espera mais confortável pelo pessoal da embaixada do outro lado do mundo, o Dr. Mendes e a sua equipa moviam-se com rapidez. Tal como esperava, em menos de 1 hora descobriram o que temiam. Mas o plano dele falhou, continuou o Dr. Mendes. Conseguimos congelar tudo. A sua casa está segura, o seu dinheiro está seguro, ele já não poderá tocar em nada. O Dr. Mendes voltou a ligar a Catarina em Paris, que agora estava com o ágil Sr. Ferreira. Menina Catarina, tem de ser forte, disse o Dr. Mendes com voz séria. As minhas suspeitas estavam corretas. O Diogo não estava só a tentar livrar-se de si, estava a tentar roubar toda a herança do seu pai. Ele queria que voltasse para Portugal como uma mendiga. Catarina sentiu uma onda de náuseas. A traição era tão profunda, tão total. Diogo não só a odiava, queria destruí-la. E depois olhou para suas próprias mãos, que ainda tremiam. Algo dentro dela partiu-se e endureceu. A mulher ingênua que tinha chorado de alegria ao receber os bilhetes para Paris tinha morrido no átrio do aeroporto. A mulher sentada aqui agora era outra, alguém que tinha visto o inferno. Entendido, senhor doutor, respondeu Catarina. A sua voz era diferente. Agora já não tremia pelo choro, mas era fria, com uma fúria gelada. Leve-me para casa. Esperá-lo-ei na minha casa. Em contraste com o inferno que Catarina estava a viver em Paris, Diogo e Sofia estavam no seu próprio paraíso artificial. Após aterrarem em Nice, apanharam imediatamente um táxi aquático privado que Diogo tinha reservado. Riram e abraçaram-se enquanto navegavam pela Baía dos Anjos, com os edifícios da promenade de Zanglais a passar ao lado. Sofia, uma mulher materialista e bonita, encostou-se ao ombro de Diogo. Os seus olhos brilhavam com o luxo que a rodeava. Isto é incrível, querido. Não posso acreditar que conseguimos, suspirou ela. Diogo sorriu com satisfação. Sentia-se como um deus. O seu plano tinha corrido na perfeição. Claro que conseguimos, baby. O que é que eu te disse? A inteligência vence tudo. E a Catarina é uma tola, demasiado tola para o seu próprio bem. Chegaram a um luxuoso hotel de 5 estrelas, com vista direta para o mar. A sua suíte era mais cara. Assim que entraram, Sofia correu para a varanda e abriu os braços, como se quisesse abraçar toda a cidade. Diogo abriu uma garrafa de champanhe caro do minibar. O custo, claro, seria debitado no cartão Black ilimitado de Catarina. Serviu 2 taças e levou-as a Sofia na varanda. A nós, brindou Diogo. As suas taças chocaram. A nós, respondeu Sofia, e ao fim daquela mulher aborrecida. Estou tão contente por nos termos livrado dela para sempre. O que achas que lhe vai acontecer agora? Perguntou Sofia, saboreando o seu champanhe. Está sozinha em Paris, sem nada. O que achas que ela vai fazer? Diogo riu-se com desdém. O que pode ela fazer? No máximo, chorar no aeroporto. Depois, será detida pelos funcionários. Não fala francês, não conhece ninguém. Será deportada como imigrante ilegal ou acabará em algum centro de assistência social. Levará semanas, se não meses. Sofia sorriu. E entretanto, interrompeu Diogo com um sorriso astuto. Eu farei o papel do marido desconsolado. Ligarei para a embaixada em Paris para denunciar falsamente o seu desaparecimento. Chorarei. Enquanto isso, em Lisboa, a procuração que ela assinou estará a fazer o seu trabalho. O meu advogado está em processo de vender a casa dela. Todo o seu dinheiro está a ser transferido para uma conta secreta que criei na Suíça. Quando voltarmos em 3 dias, tudo terá terminado. Seremos multimilionários. Sofia abraçou-o com força. És um gênio, meu amor. Amo-te. Também te amo, respondeu Diogo. Mas os seus olhos olhavam para o horizonte de Nice. A sua mente estava nas pilhas de dinheiro. O amor não tinha nada a ver com isto.
Isto era um negócio. Sofia era apenas um extra, um bonito troféu para exibir no lugar da antiquada Catarina. Passaram os 2 dias seguintes num luxo absoluto. Fizeram compras compulsivas em boutiques de designer. Sofia comprou malas, sapatos e joias tão caros que poderiam ter comprado um carro. Diogo comprou vários relógios de luxo. Cada vez que o cartão de crédito de Catarina passava e a transação era aprovada, o sentimento de triunfo de Diogo crescia. Sentia-se invencível, era o dono do universo. Na segunda noite, jantaram no restaurante mais exclusivo de Nice, com vista direta para a baía iluminada. Era o culminar da sua celebração. Enquanto esperava pela sobremesa, Diogo tirou o seu computador portátil. "Tenho mais um presente para ti, baby", disse ele a Sofia. Os seus olhos brilhavam. "Vou finalizar a compra de um apartamento de luxo em Lisboa em teu nome. Um pequeno presente para celebrar o nosso novo começo." Diogo iniciou sessão com confiança no seu portal bancário. Tinha preparado uma grande transferência da conta principal de Catarina para pagar a totalidade da compra. Introduziu todos os detalhes, sorriu a Sofia e depois pressionou o botão para confirmar a transferência. 1 segundo, 2 segundos. A roda de processamento girava no ecrã e então apareceu uma caixa vermelha. Transação recusada, saldo insuficiente ou conta congelada. O sorriso congelou no rosto de Diogo. "O que é isto?", murmurou. "É impossível não haver saldo. Há centenas de milhões lá." Tentou de novo, mas foi rejeitado. As suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Tentou abrir as outras contas poupança de Catarina. Acesso negado. Esta conta foi congelada a pedido do titular. Um suor frio começou a escorrer pelas têmporas de Diogo. Sentiu como se o coração lhe tivesse caído no estômago. "Diogo, o que se passa?", perguntou Sofia ao ver a mudança drástica no rosto do seu amante. Diogo não respondeu, procurou freneticamente na sua carteira e tirou o cartão Black de Catarina. Chamou o empregado. "Podia trazer-me a conta agora?" "Rápido." O empregado chegou com o terminal de pagamento. Diogo entregou-lhe o cartão. O empregado passou. "Cartão recusado." "Desculpe, senhor, o cartão foi recusado. Tem outro?" O rosto de Diogo ficou branco como papel. Sofia tapou a boca, incrédula. "Merda!" Diogo bateu na mesa, fazendo com que todos os outros clientes se virassem. Ela conseguiu. De alguma forma, aquela estúpida conseguiu. Sofia também estava aterrorizada. "Conseguiu o quê? Do que estás a falar?" "Deve ter contactado alguém, aquele velho advogado, o Mendes." "De certeza que ele congelou tudo", gritou Diogo. Já não se importava com os olhares das pessoas. As férias românticas tinham se tornado um pesadelo num instante. Não lhes restava dinheiro. Todos os cartões em nome de Catarina estavam bloqueados. Estavam retidos num restaurante de luxo em Nice. "Temos de voltar", disse Diogo com a voz a tremer de raiva e pânico. "Temos de voltar para Lisboa agora mesmo." Depois de Diogo ter sido forçado a usar o resto do dinheiro de emergência que levava para pagar a conta, saíram apressadamente do restaurante, voltaram ao hotel e arrumaram de qualquer maneira as suas compras de luxo. As risadas e a intimidade tinham desaparecido, substituídas por acusações mútuas. "A culpa disto tudo é tua. Por que é que não lhe tiraste o telemóvel antes?", gritou Sofia. "Cala-te", replicou Diogo. "Pensa em como vamos voltar." Mal conseguiram comprar os bilhetes mais baratos para o primeiro voo para Lisboa com o dinheiro que lhes restava. No avião, Diogo sentou-se em silêncio, a olhar pela janela. Já não era um rei invencível, era um criminoso cujo plano tinha falhado por completo. Mas isto não acabou. A raiva substituiu agora o seu pânico. "Espera, Catarina", sussurrou ele para a escuridão por trás da janela. "Achas que me podes vencer? Achas que podes recuperar aquela casa? Quando chegar a Lisboa, vais arrepender-te de ter nascido." Não fazia a menor ideia de que a casa para a qual se dirigia se estava a preparar para o receber de uma forma que ele não esperava, nem que Catarina, com um documento de viagem de emergência na mão,
Já estava noutro avião, voando à sua frente. O senhor Ferreira era um verdadeiro profissional. O homem, alto e impecavelmente vestido, trabalhava em silêncio e com eficiência. Não fez muitas perguntas. Era evidente que o Dr. Mendes já lhe tinha explicado o panorama geral. Em menos de 36 horas, o que parecia um tempo recorde, o senhor Ferreira conseguiu tratar de toda a documentação de emergência. Levou Catarina à embaixada para a entrevista e as fotos. E no dia seguinte, o documento de viagem de emergência, de cor verde pálido, estava nas mãos de Catarina. Parecia pesado, não pelo peso do papel, mas pelo peso da realidade que simbolizava. Era o seu bilhete de volta para casa e, ao mesmo tempo, um monumento à traição do seu marido. Enquanto esperavam, o senhor Ferreira garantiu que Catarina ficava alojada em segurança numa residência afiliada à embaixada. Não estava sozinha, mas sentia-se mais sozinha do que nunca na sua vida. Naquele quarto de residência, simples e limpo, Catarina teve finalmente tempo para pensar. Durante essas 36 horas, não voltou a chorar. O choque e o desespero que sentira no aeroporto tinham se cristalizado em algo mais. Algo frio, duro e pesado instalara-se no seu peito. Era raiva, pura e gelada raiva. Repassou na sua mente todas as memórias com Diogo, os seus sorrisos, a sua amabilidade, as suas palavras de amor. Agora via tudo com novos olhos. Tudo tinha sido falso. Cada abraço, uma mentira. Cada elogio, uma manipulação. O homem com quem se tinha casado nunca tinha existido. Havia apenas um predador implacável que a tinha colocado na sua mira, talvez desde o momento em que se conheceram. Lembrou-se de como um sócio de negócios do seu falecido pai lhe tinha apresentado Diogo. Diogo tinha sido tão encantador, tão educado. Lembrou-se de quão rapidamente ele tinha conquistado a sua mãe, como tinha cativado toda a gente. Lembrou-se de como Diogo a olhava com adoração, fazendo-a sentir como a única mulher do mundo. Tudo tinha sido uma encenação, um longo teatro com um único propósito, a sua herança. Lembrou-se de Sofia, apresentada como uma prima afastada num jantar. Catarina lembrou-se de ter sentido uma pontada de ciúmes, então, ao ver como Diogo ria com ela, mas Diogo a tinha tranquilizado. É como uma irmã mais nova para mim, querida. Não sejas tola. Uma irmã. Essa mentira soava-lhe agora tão suja na mente. A traição não era só pelo dinheiro, era pelo seu ser. Diogo tinha pegado na sua inocência e na sua confiança e as tinha pisado sob as suas botas. Não só tinha tentado roubá-la, como tinha querido eliminá-la, deixá-la. Como uma indigente num país estrangeiro, sem identidade, era uma lenta sentença de morte. Ele queria que ela desaparecesse para poder celebrar livremente sobre as ruínas da sua vida. O maxilar de Catarina retesou-se com esse pensamento. Não ia permitir que isso acontecesse. Não daria a Diogo a satisfação de a ver destroçada. A mulher ingênua que tinha voado para Paris com sonhos nos olhos tinha morrido no Charles de Gaulle. A que voltaria era uma mulher que vinha reclamar o que era seu. O Dr. Mendes voltou a ligar-lhe através da recepção da residência. Menina Catarina, o seu bilhete está pronto. É para amanhã de manhã. Não é um voo direto, disse o Dr. Mendes. O Diogo e essa mulher. Rastreamos que reservaram um voo apressado para Lisboa. Parece que se aperceberam de que as contas estão congeladas. O voo deles aterrará depois de amanhã à tarde. Catarina apertou o auscultador. Não de medo, mas de expectativa. E o meu voo? O seu fará escala no Dubai, explicou o Dr. Mendes. Reservei esta rota de propósito. Aterrará em Lisboa amanhã à noite. Isso dar-lhe-á quase 18 horas de vantagem antes de ele chegar. Precisamos desesperadamente desse tempo para preparar a sua recepção. O coração de Catarina bateu com força. Entendido, senhor doutor. Obrigada. É forte, menina Catarina. A voz do Dr. Mendes suavizou-se por um momento. O seu pai estaria muito orgulhoso de si. Essas palavras quase quebraram as suas defesas, mas Catarina conteve-se. Sou forte, senhor doutor. Estou pronta. O voo de regresso foi longo e nebuloso.
Catarina estava sentada num assento de classe turística, apertada entre estranhos. Não conseguiu dormir. Olhava para o mar de nuvens pela janela. Os seus pensamentos eram afiados como lâminas. Já não era uma vítima, era uma caçadora. Pensou na sua casa. A casa que o seu pai construiu, a casa onde cresceu, a casa que Diogo tentou arrancar-lhe. Não ia entregá-la. Quando o avião aterrou finalmente no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o cheiro de Lisboa era diferente. O ar noturno, úmido e familiar pareceu uma bofetada na cara. Mas desta vez foi uma bofetada que a despertou. Já não estava tonta nem fascinada, estava concentrada. Passou o controle de imigração usando o seu documento de viagem de emergência. Foi um processo que demorou um pouco mais de tempo, pois o agente teve de fazer verificações adicionais, mas o Dr. Mendes já o tinha previsto. Uma nota oficial, enviada por fax do seu escritório para as autoridades do aeroporto, agilizou tudo. Quando saiu para o átrio de chegadas, não olhou à sua volta. Os seus olhos dirigiram-se diretamente para um homem de fato que segurava uma pequena placa que dizia cliente do Dr. Mendes. O homem, assistente do Dr. Mendes, não falou muito. Assentiu educadamente. Pegou na pequena mala de mão que o Sr. Ferreira lhe tinha emprestado e guiou Catarina até um sedã preto que esperava na zona de recolha de luxo. Era a única pessoa que a recebeu. Não houve abraços nem lágrimas, apenas um silêncio eficiente. No carro, limitou-se a olhar pela janela. As ruas noturnas de Lisboa, que antes lhe pareciam reconfortantes, agora pareciam um campo de batalha. Diretamente para sua residência, senhora? Perguntou o motorista em voz baixa. Catarina fechou os olhos por um momento, reunindo todas as suas forças. Sim, por favor, vamos para casa. Enquanto o carro corria pela noite, Catarina sabia o que tinha de fazer. Não ia descansar. A guerra estava prestes a começar e ela tinha toda a intenção de a ganhar. O sedã preto passou suavemente pelo portão da exclusiva urbanização onde Catarina vivia. O seu coração bateu um pouco mais rápido ao ver a sua casa a erguer-se diante dela. Parecia escura e silenciosa, exatamente como a tinha deixado há 3 dias. 3 dias que pareceram 30 anos. O motorista abriu-lhe a porta. O Dr. Mendes está à sua espera lá dentro, senhora, disse ele em voz baixa. Catarina assentiu, saiu do carro e respirou fundo. O ar da noite parecia pesado. Caminhou pelo caminho de pedra que levava à porta principal. Não precisou de chave. A porta abriu-se quando se aproximou. O Dr. Mendes estava de pé no limiar. O seu rosto parecia cansado, mas decidido. Apesar dos seus quase 60 anos, o homem ainda irradiava uma aura de forte autoridade. Bem-vinda de volta, menina Catarina, disse ele formalmente, mas os seus olhos transmitiam um genuíno alívio. Entre, não temos muito tempo. Catarina entrou na sua própria casa. Sentiu-se estranho. Tudo estava exatamente igual. O subtil aroma a lírios, o grande quadro no vestíbulo, o frio chão de mármore. Mas para Catarina, a casa parecia alheia. Já não era um refúgio seguro, era uma fortaleza que tinha de defender. Seguiu o Dr. Mendes até o espaçoso escritório onde normalmente mal entrava. A sala tinha se transformado num centro de comando. Havia lá outras 3 pessoas que não conhecia. Menina Catarina, permita-me que apresente, disse o Dr. Mendes. Estes são o Sr. Torres, o melhor auditor forense do país, e a sua equipa, e este é o inspetor Delgado da Unidade de Crimes Patrimoniais e Cibernéticos da Polícia Judiciária, e o seu colega. Catarina acenou-lhes rigidamente. O inspetor Delgado, um homem corpulento de olhar penetrante, deu um passo em frente. Senhora, lamento muito pelo que passou, mas não posso deixar de admirar a sua compostura. Estamos aqui para garantir que se faça justiça. O Sr. Torres, um homem de óculos que parecia um acadêmico, apontou para o ecrã do seu portátil que mostrava diagramas complexos. Temos estado a trabalhar desde que o Dr. Mendes nos contactou ontem. Teve sorte, senhora. Conseguimos parar tudo a tempo. Qual é a extensão dos danos? Perguntou Catarina com voz firme.
O Diogo foi muito astuto, explicou o Sr. Torres. A procuração falsificada que assinou estava feita de forma muito profissional. Usou-a para iniciar o processo de venda desta casa a uma empresa fantasma criada em nome da Sofia. Tentava vender a casa à sua amante a um preço muito abaixo do mercado para a liquidar rapidamente. Também criou 5 novas contas no estrangeiro. Antes de conseguirmos congelar tudo, conseguiu transferir quase 1 milhão de euros da sua conta à ordem. 1 milhão de euros para sua farra em Nice. Catarina sentiu náuseas, mas conteve-se. Qual é a nossa posição legal, senhor doutor? Catarina virou-se para o seu advogado. Sólida, como uma rocha, respondeu o doutor Mendes secamente. Temos todas as provas. A procuração falsificada, o rastro digital das transferências para a conta da Sofia, os dados da reserva do voo deles para Nice e, o mais importante, o seu testemunho. Isto não é apenas um caso cível, é um crime penal puro e duro. Fraude premeditada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e, o que argumentarei em tribunal, tentativa de homicídio por abandono com risco para a vida. O inspetor Delgado assentiu em concordância. As provas digitais são contundentes, mas o que precisamos agora é do último prego no caixão dele. Queremos prender-lo em flagrante. Quando ele entrar nesta casa, ainda pensará que o seu plano teve sucesso. Estará em pânico por causa do bloqueio das contas, mas ainda acreditará que tem o controle desta casa. Qual é o plano? Perguntou Catarina. Estaremos aqui quando ele chegar, disse o inspetor Delgado. Instalamos várias câmaras ocultas e dispositivos de gravação de áudio na sala e no vestíbulo. A minha equipa e o Sr. Torres estarão a monitorizar a partir deste escritório. O Dr. Mendes também estará conosco. E onde estarei eu? A senhora Eusco, disse o inspetor Delgado. Precisamos que esteja na sala. Deixe-o entrar. Deixe-o vê-la. A reação dele ao ver, sã e salva, é a prova-chave. Deixe-o falar. Quer ele ameace, suplique, o que for. Deixe-o incriminar-se a si mesmo. Assim que ele se expuser o suficiente ou tentar qualquer ação física, sairemos imediatamente e o prenderemos. Catarina olhou nos olhos do inspetor Delgado. Ser Uisco. Sentar-se na mesma sala que o homem que tentou destruí-la. O homem que ela amava cegamente. Ele chegará amanhã por volta das 16 horas, disse o Dr. Mendes. As chaves dele ainda funcionam. Não mudamos as fechaduras das portas, nem do portão de propósito. Deixemos que ele entre como se ainda fosse a sua casa. Ele precisa de se sentir confortável antes de o derrubarmos. Catarina assentiu lentamente. Está bem, falo-ei. Naquela noite, Catarina não dormiu no seu quarto principal. O quarto que tinha partilhado com Diogo dava-lhe nojo. Dormiu no quarto de hóspedes do rés do chão. Na realidade, não dormiu. Foi mais um estado de fechar os olhos e reunir forças. No dia seguinte, durante toda a manhã e até a tarde, a casa fervilhava de atividade silenciosa. A equipa do Sr. Torres garantiu que todos os dispositivos de gravação funcionavam. A equipa do inspetor Delgado reviu todas as rotas de entrada. A própria Catarina passou o tempo no pequeno estúdio. Não rezou por um milagre, rezou por ter força, a força para enfrentar o demônio que uma vez chamou de marido. Às 16h15, tudo estava pronto. O Dr. Mendes, o Sr. Torres e 2 polícias já estavam escondidos no escritório. Todas as portas estavam fechadas. A casa voltou a ficar em silêncio. Catarina dirigiu-se à casa de banho, tomou um duche, limpou a mente e depois vestiu-se. Não vestiu a roupa de casa habitual que costumava usar quando Diogo voltava do trabalho. Escolheu o seu melhor vestido de seda azul escuro. Arrumou o cabelo de forma impecável. Pôs um leve toque de maquilhagem para não parecer pálida. Queria que Diogo a visse não como uma vítima chorosa, mas como uma rainha no seu trono. Caminhou até a sala. Acendeu um único candeeiro de leitura num canto, deixando o resto da sala na suave luz do entardecer. Preparou uma chávena de chá de camomila quente. O vapor subia fracamente. Sentou-se no sofá individual mais caro, o que ficava virado diretamente para a entrada principal.
As suas mãos não tremiam ao segurar a chávena de chá. Estava calma como gelo. Era a legítima dona daquela casa. Era a mulher que tinha sido abandonada no inferno, mas que se tinha erguido pelos seus próprios meios. Esperou. Exatamente às 16h35 ouviu-o. O som de um táxi a parar do lado de fora do portão. O som do portão a abrir-se, passos apressados e furiosos pelo caminho de pedra. E depois, o som de uma chave a ser inserida na fechadura da porta principal. A chave girou. A porta principal abriu-se com um rangido. A figura de Diogo, com a sua mala de mão, apareceu no umbral. O seu rosto estava emaciado, cheio de raiva e pânico. Catarina, que estranho, porque está tão escuro, gritou para a casa silenciosa, pensando que estava vazia. O voo de Nice para Lisboa foi o inferno mais longo que Diogo já tinha experienciado. Ele e Sofia estavam apertados em assentos estreitos de classe turística. O luxo da classe executiva em que tinham partido parecia uma memória zombeteira. Mal falaram. Sofia passou a maior parte do tempo a soluçar em silêncio, o seu rosto pálido sob uns grandes óculos de sol que escondiam os seus olhos inchados. Diogo, por outro lado, sentou-se rígido. O seu maxilar estava cerrado, a raiva e o pânico a ferver dentro dele. A cada hora que passava, a sua mente dava voltas, tentando perceber o que tinha corrido mal. Como é que a Catarina, aquela mulher mansa e submissa, conseguiu agir tão depressa? Tinha de ter contactado o Dr. Mendes. Aquele velho advogado devia ter envenenado a mente de Catarina e congelado os seus ativos. Quando o avião aterrou em Lisboa, Diogo puxou Sofia bruscamente do seu assento. Ouve, sibilou ele. Não faças cara de pânico. Apenas segue-me. Recolheram as suas malas de mão, que agora pareciam muito mais pesadas, cheias de luxos, sem valor. Passaram rapidamente pela imigração. Diogo pediu um táxi online. O ambiente no táxi era extremamente tenso. Sofia finalmente falou. Diogo, o que vamos fazer agora? Ficamos sem dinheiro. Os cartões. Cala-te, gritou Diogo. O taxista olhou para eles pelo espelho retrovisor. Diogo baixou a voz. Ouve, Sofia. Isto não acabou. Pode ser que aquele advogado tenha congelado as contas, mas a casa ainda está em meu nome. A procuração é válida. Eu trato disto, disse ele, mais para se tranquilizar a si mesmo do que a Sofia. Ele conhecia a lei. Aquela procuração seria um grande problema se fosse contestada, mas ainda lhe restava uma carta. A casa. Ele ainda tinha as chaves. Entraria lá. Pegaria nos documentos originais da propriedade que sabia que Catarina guardava no cofre do escritório e expulsaria quem quer que lá estivesse. Pode ser que Catarina tivesse voltado, mas de certeza que estaria a chorar em casa da mãe ou no escritório do Dr. Mendes. Não havia forma de ela estar nesta casa. Ao chegar à entrada, Diogo pagou o táxi com o resto do dinheiro que lhe restava. Virou-se para Sofia. Espera aqui. Não saias do táxi. Vou entrar para ver a situação. Vou resolver isto. Pode ser que precise de um pouco de força para expulsar o pessoal do Dr. Mendes. Quando for seguro, ligo-te. Sofia assentiu, aterrorizada. Diogo saiu, puxando a sua mala de mão. Os seus passos eram rápidos e cheios de fúria. A adrenalina bombeava-lhe o coração. Chegou à porta da sua magnífica casa e empurrou-a. Não estava fechada. Sorriu com cinismo. Idiotas. Nem sequer trancaram a porta. Caminhou pelo caminho de pedra. Chegou à grande porta principal de Teca. Procurou nos bolsos e tirou a sua chave. O seu coração batia com força. Este era o seu momento decisivo. Inseriu a chave na fechadura, girou suavemente. Clique. A porta abriu-se. Sorriu, aliviado. A chave ainda funcionava. Ele ainda tinha o controlo. Abriu a porta e empurrou-a. Lá dentro estava completamente escuro. Apenas a tênue luz do entardecer entrava pelas janelas. O silêncio recebeu-o. Entrou, arrastando a sua mala. Catarina gritou para a casa silenciosa. A sua voz ecoou. Não houve resposta. Que estranho. Porque está tão escuro, murmurou.
Esperava pelo menos um segurança contratado pelo Dr. Mendes. Caminhou em direção ao vestíbulo. A sua mão tateou a parede em busca do interruptor da luz. Encontrou. Os seus dedos pressionaram o interruptor. Clique. O lustre de cristal da sala acendeu-se instantaneamente, inundando toda a divisão com uma luz brilhante. O coração de Diogo pareceu parar. Sentiu como se todo o sangue lhe tivesse sido drenado do rosto. Ali, sentada no sofá individual, virado diretamente para ele, estava Catarina. Não estava a chorar. Não parecia assustada. Usava um elegante vestido de seda azul escuro. O seu cabelo estava impecável. Nas suas mãos, segurava uma chávena de chá, da qual ainda se elevava um fraco vapor. Olhava para ele com um sorriso tranquilo. O sorriso mais assustador que Diogo já tinha visto. A mala de mão escorregou da mão de Diogo, caindo com um estrondo forte no chão de mármore. Não, a sua voz era um sussurro sufocado. Cambaleou para trás. Os seus olhos arregalaram-se, aterrorizados. Isto é impossível. É uma alucinação. Deve ser do cansaço. Não é impossível, disse ele mais alto. Tu. Catarina levantou a sua chávena de chá e bebeu um gole lentamente, sem desviar os olhos do rosto pálido do seu marido. Devias estar em Paris, disse Diogo. A sua voz a tremer agora entre a raiva e o medo. Como podes estar aqui? Apontou-a com um dedo trêmulo. Quem és tu? Deve ser um fantasma. Catarina soltou uma pequena risada. Era um som agradável, mas para os ouvidos de Diogo soou como os sinos da morte. Não sou um fantasma, querido, disse ela suavemente. Sou apenas a tua esposa, a quem abandonaste para morrer num país estrangeiro. A realidade atingiu Diogo como um comboio de mercadorias. Era real. Ela estava aqui. Tinha voltado. O seu plano não só tinha falhado, como se tinha virado contra ele. Estava encurralado. Catarina, gritou ele, tentando tomar o controle da situação com raiva. O que é tudo isto? Como te atreves a congelar todas as minhas contas? Quem pensas que és? Quem penso que sou? Perguntou Catarina. Ainda com frieza. Sou a dona desta casa, a dona de todo o dinheiro que gastaste na tua farra em Nice, e a dona do dinheiro com que compraste todas as coisas que levas nessa mala. Catarina pousou a chávena de chá na mesa. Levantou-se lentamente. Era um movimento elegante, como o de uma leoa a observar a sua presa ferida. Ah, voltaste, disse ela, imitando a voz doce que costumava usar. Vamos, entra. Não fiques aí à porta. Sorriu de novo. Porque tenho outra surpresa maravilhosa para ti. As palavras de Catarina ficaram suspensas no ar. Surpresa? A mente de Diogo ainda lutava para processar a impossibilidade da situação. Continuava de pé no vestíbulo, com os pés como que colados ao chão. Que outra surpresa? Levou-me tudo. Arruinaste o meu plano. O teu plano? Catarina arqueou uma sobrancelha. O plano de me abandonares como lixo, o plano de me roubares tudo o que tenho e viveres feliz com essa mulher? Agora, encurralado e aterrorizado, Diogo perdeu todo o controlo que lhe restava. A sua máscara carismática desprendeu-se, revelando o seu verdadeiro rosto cheio de ódio. Sim, o meu plano, gritou ele, a sua voz ressoando na casa silenciosa. Um plano que levei meses a preparar e que tu arruinaste. Devias estar ainda em Paris. Abandonei-te lá. Deixei-te no aeroporto sem nada. Devias ser uma mendiga. Nunca devias ter conseguido voltar. Sem se dar conta, tinha proferido a sua confissão completa. Uma confissão forte e clara, gravada por todos os microfones ocultos que tinham sido instalados. Catarina sorriu. Era um sorriso de triunfo. Obrigada, Diogo. A tua confissão foi muito clara. Diogo ficou gelado. Confissão? De que estás a falar? O meu primeiro presente, disse Catarina com a sua voz agora, fria e plana de novo. Inclinou ligeiramente a cabeça em direção ao escritório fechado. São eles. Nesse preciso instante, a porta do escritório abriu-se. A primeira figura que Diogo viu foi a do Dr. Mendes, de pé, ereto, no seu fato impecável. O seu rosto mostrava uma fria satisfação. Atrás do Dr. Mendes, o inspetor Delgado saiu.
seguido por 2 polícias uniformizados. As pernas de Diogo fraquejaram. Finalmente, percebeu que isto não era apenas um fracasso, era uma armadilha. Não, sibilou ele. Virou-se, tentando fugir pela porta principal, que ainda estava aberta atrás dele. Mas era demasiado tarde. Os 2 polícias moveram-se com rapidez, agarraram-no firmemente por ambos os braços e empurraram-no com força contra a parede do vestíbulo. Larguem-me! Larguem-me! Catarina, o que me estás a fazer? Gritou Diogo, lutando como um animal encurralado. Diogo, disse o inspetor Delgado com voz grave, fica detido por fraude premeditada, falsificação de documentos, apropriação indevida de bens, branqueamento de capitais e abandono com risco para a vida da sua esposa. Um oficial tirou as algemas. O clique metálico ao fecharem-se nos pulsos de Diogo soou incrivelmente alto na sala. Diogo desabou, sem forças, nas mãos dos polícias. Estava completamente derrotado. O Dr. Mendes adiantou-se, segurando um grosso envelope com documentos. Parou mesmo à frente de Diogo. Isto, disse o Dr. Mendes com voz cortante, é o pedido de divórcio que a menina Catarina apresentou esta manhã. Esta é a notificação oficial de anulação de todas as procurações falsificadas que você criou. E estas são as múltiplas queixas-crime apresentadas pelo nosso escritório. O Dr. Mendes tirou então mais uma folha. E este é o detalhe da reclamação por danos e prejuízos por cada euro que gastou em Nice, incluindo cada mala, cada sapato, cada joia que comprou para sua amante. Vamos penhorar tudo. Não só irá para a prisão, Diogo, como sairá dela na mais absoluta miséria. O rosto de Diogo estava pálido e destroçado. Toda a sua vida tinha acabado em 5 minutos. Desesperado, os seus olhos procuraram a sua volta. Pensou em Sofia. Sofia, que devia estar à espera lá fora, no táxi. Sofia murmurou e depois olhou desesperadamente para Catarina. Catarina, deixa a Sofia em paz. Ela não sabia de nada. Foi tudo ideia minha. Não queria envolvê-la. Ela é inocente, gritou histericamente. Talvez não amasse Sofia, mas envolvê-la significava adicionar uma acusação de conspiração que agravaria a sua sentença. Tentava salvar-se a si mesmo. Catarina, que tinha observado tranquilamente toda a detenção da sala, aproximou-se lentamente dele. Parou a alguns passos de Diogo, que agora estava algemado e fracamente ajoelhado. Olhou nos olhos do homem que uma vez amou, agora cheios de terror. Ah, Sofia, disse ela, fingindo surpresa. Ainda te preocupas com ela? Catarina sorriu. O sorriso que agora lhe parecia tão horrível a Diogo. Claro, não me esqueci dela. Apontou para a grande janela da sala que dava para o pátio da frente. Olha lá para fora. O meu segundo presente está lá fora. Olha bem, Diogo, ainda firmemente seguro pelos 2 polícias, foi forçado a virar a cabeça. O inspetor Delgado fez um sinal, e um dos polícias moveu ligeiramente o corpo de Diogo para que ele pudesse ver claramente pela janela da sala. A grande janela oferecia uma vista muito clara da rua em frente à casa. O táxi que tinha trazido Diogo e Sofia continuava lá parado. O motor estava a trabalhar, mas Sofia já não estava sentada tranquilamente lá dentro. A porta do passageiro de trás estava escancarada. Sofia estava a ser retirada à força do táxi por 2 polícias femininas. Outro carro patrulha, que tinha estado estacionado discretamente no final da rua todo o tempo, tinha agora as luzes azuis a girar, banhando a rua com um brilho sinistro. Sofia estava completamente histérica. Ao contrário de Diogo, que tinha ficado paralisado pelo choque, Sofia explodiu em gritos e soluços de terror. Os seus óculos de sol tinham caído, revelando seus olhos inchados sob a maquilhagem escorrida. Larguem-me! Não sei de nada! Larguem-me! Gritava ela. O taxista, com o rosto pálido, estava de pé ao lado do seu veículo, parecendo explicar a outro oficial que ainda não lhe tinham pago a corrida. No momento em que Sofia foi retirada do táxi, os seus olhos aterrorizados captaram uma sombra na janela da casa.
Viu Diogo algemado dentro da casa, a olhar lá. Esse momento estilhaçou qualquer resto de lealdade ou amor que pudesse ter. Percebeu que tinha sido sacrificada. Diogo, a sua voz aguda, atravessou o silêncio da tarde. Disseste que o plano era seguro. Disseste que aquela mulher não podia voltar. Armaste-me uma cilada. Isto tudo foi ideia tua. Não quero ir para a prisão. És um vigarista. Disseste que me amavas. A confissão de Sofia, cheia de raiva e medo, confirmou a sua total implicação como cúmplice. Não era uma vítima, era uma conspiradora. Os gritos ouviram-se claramente até a sala e o inspetor Delgado assentiu com satisfação. Outra prova de gravação perfeita. Ver Sofia a acusá-lo histericamente, apontando-o como o autor intelectual do crime, foi o segundo golpe para Diogo. Tinha perdido a sua fortuna e agora tinha perdido a sua única aliada. Não lhe restava ninguém. Todo o seu mundo, que tinha construído sobre mentiras, desmoronou-se sobre ele. Desabou nas mãos dos polícias. O seu corpo tremia violentamente. Agora, era apenas um homem patético e derrotado. Fechou os olhos. Não conseguia suportar mais a vista lá de fora. Não conseguia suportar mais o rosto de Catarina. Só queria que tudo terminasse. Mas Catarina ainda não tinha terminado. Ela também será julgada contigo, querido. A voz tranquila de Catarina cortou o ar, forçando-o a abrir os olhos. Testemunhará sobre tudo o que fizeram em Nice. Contará como se riam, imaginando-me como uma mendiga em Paris. Desfrutarão do fruto do vosso trabalho em celas separadas. Diogo abanou a cabeça. Para, Catarina, por favor, para. Eu já perdi, sussurrou ele. As lágrimas da humilhante derrota finalmente correram pelas suas bochechas. Perdido? Catarina aproximou-se e parou mesmo em frente a Diogo, agora ajoelhado, algemado e a chorar. Já não havia compaixão no seu coração, apenas um frio desprezo. Achas que isto é o fim? Achas que a prisão é o teu pior castigo? Diogo levantou a cabeça. Os seus olhos avermelhados olhavam para Catarina com confusão. O que mais? O que poderia ser pior do que isto? E o meu último presente? Sussurrou Catarina como se partilhasse um doce segredo. Estavas tão obcecado em roubar o meu dinheiro. Concentraste-te tanto na minha fortuna que te esqueceste dos teus próprios problemas. Esqueceste-te de que o teu próprio negócio estava à beira da falência. Esqueceste-te das dívidas que tinhas por todo o lado. O rosto de Diogo ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Ela tinha razão. Ele tinha usado o resto do dinheiro de Catarina antes de as contas serem congeladas, não só para as férias, mas para cobrir uma montanha de dívidas empresariais e manter a sua fachada de homem de negócios bem-sucedido. Enquanto eu voava de volta de Paris, continuou Catarina, a sua voz afiada como uma lâmina de gelo, o Dr. Mendes não estava só a preparar esta festa de boas-vindas. Ele encarregou a sua equipa de auditores de rastrear todas as tuas finanças. E eles encontraram algo muito interessante. O Dr. Mendes adiantou-se, como se fosse um sinal. A nossa equipa descobriu que o Sr. Diogo devia milhões a dezenas de pequenos credores e agiotas. Ele ofereceu como garantia os restos das ações sem valor da sua empresa. Quando você desapareceu e não pôde ser contactado, todos entraram em pânico, disse o Dr. Mendes com voz monótona. O que é que isso significa? Perguntou Diogo com a voz a tremer. Catarina sorriu. O seu último sorriso daquela noite, o sorriso que atormentaria os pesadelos de Diogo pelo resto da sua vida. Significa, disse Catarina, que o meu advogado passou os últimos 2 dias a comprar todas essas dívidas. Pagou a todos os teus credores, todas as tuas letras, todas as tuas garantias, todos os teus fracassos empresariais. Catarina inclinou-se um pouco, olhando fixamente nos olhos de Diogo. Agora são minhas. Tornei-me a tua dona. O rosto de Diogo ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Ela tinha razão. Ele tinha usado o resto do dinheiro de Catarina antes de as contas serem congeladas,
não só para as férias, mas para cobrir uma montanha de dívidas empresariais e manter a sua fachada de homem de negócios bem-sucedido. Mas quando saíres da prisão, sussurrou Catarina, seja em 10, 15 ou 20 anos, não sairás como um homem livre. Sairás não só na bancarrota, mas com uma dívida de milhões que continuará a acumular juros. E a credora sou eu. Este era o verdadeiro fim. Ele nunca seria livre. Catarina tinha o acorrentado financeiramente para toda a vida. Passaria o resto dos seus dias a pagar a mulher que tentou destruir. O fardo era demasiado pesado. A sanidade de Diogo já não aguentou. Ele não desmaiou. Ele quebrou. Um som inumano saiu da sua garganta. Um longo grito de terror, desespero e loucura. Debateu-se, não para escapar, mas num ataque de colapso mental. Não, não, Catarina. Não. O inspetor Delgado fez um sinal. Levem-no daqui. Os polícias arrastaram o corpo de Diogo, já meio louco, para fora de casa. Os gritos continuaram a ressoar na rua, até que finalmente foram abafados pelo fechar da porta de um carro patrulha. A casa finalmente ficou em silêncio de novo. Catarina estava sozinha, no meio da sua magnífica sala. Olhou para sua chávena de chá, já fria. Tinha vencido. Passaram 6 meses. As estações mudaram, e também a vida de Catarina. O julgamento de Diogo e Sofia foi notícia de primeira página a nível nacional. O escândalo do marido que abandonou a esposa no estrangeiro para lhe roubar a fortuna foi um petisco delicioso para a imprensa. Mas o Dr. Mendes, com o seu profissionalismo, conseguiu proteger a privacidade de Catarina. O julgamento foi relativamente rápido. As provas eram irrefutáveis. As gravações de áudio e vídeo da noite em que recebeu Diogo em casa foram o último prego no seu caixão. Nelas, Diogo admitia claramente as suas ações, desde o abandono no aeroporto até a sua intenção de se apoderar dos seus bens. Diogo recebeu a pena máxima. A combinação de fraude premeditada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e a acusação de tentativa de homicídio por abandono com risco para a vida que o Ministério Público apresentou, valeu-lhe 20 anos de prisão. Perdeu todos os recursos. O seu rosto, outrora bonito, parecia agora velho e vazio por trás do uniforme de preso. Foi declarado em bancarrota total pelo tribunal. Sofia, numa tentativa desesperada de se salvar, concordou em tornar-se testemunha principal. Expôs todos os detalhes do plano de Diogo desde o início, pintando-o como um manipulador astuto que lhe tinha prometido uma vida de luxos. O seu testemunho valeu-lhe uma sentença reduzida, mas ainda assim foi condenada a 7 anos de prisão por cumplicidade no crime. Para Catarina, o encerramento do caso foi o fim de um capítulo sombrio. O seu divórcio foi finalizado ainda antes da sentença penal ser proferida. Era agora uma mulher com um novo estatuto, mas já não era a mesma Catarina. A mulher ingênua que via o mundo através de um filtro cor-de-rosa tinha desaparecido. A traição de Diogo tinha a reduzido a cinzas, mas dessas cinzas ergueu-se uma nova mulher. Ainda de maneiras suaves e recatadas na sua vestimenta elegante, mas agora com um núcleo de aço. Já não delegava os seus assuntos a outros. Agora, comparecia semanalmente no escritório do Dr. Mendes, não como uma cliente confusa, mas como uma interlocutora inteligente. Estudou cada detalhe dos ativos da herança do seu pai. Aprendeu sobre investimentos, direito imobiliário e gestão de patrimônios. Vendeu a luxuosa casa, que era uma testemunha silenciosa da traição. As memórias eram demasiado pesadas. Comprou uma penthouse mais moderna e segura no centro da cidade. Com o resto do dinheiro da venda da casa e parte da sua fortuna, criou uma fundação. Deu-lhe o nome do seu falecido pai. Uma organização de ajuda legal sem fins lucrativos, dedicada a ajudar mulheres portuguesas vítimas de fraude doméstica e violência financeira, tanto no país como no estrangeiro. Transformou as suas feridas numa força para ajudar outros. Numa manhã ensolarada, 1 ano após o incidente de Paris, Catarina apareceu no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa,
Estava sozinha, empurrava o seu próprio carrinho, parecia calma e serena. Já não caminhava com hesitação. Os seus passos eram firmes e seguros. Usava roupa simples, mas elegante. Parou por um momento em frente aos ecrãs de partida. Percorreu com o olhar a lista de cidades de todo o mundo e depois o seu olhar pousou no seu destino. Não era Paris, não era Nice. Tinha escolhido um destino por si mesma, para si mesma. Um voo para Istambul, Turquia, uma viagem que tinha planeado sozinha, só para ela. Dirigiu-se ao balcão de check-in da classe executiva. Entregou o seu novo passaporte, ainda impecável. O funcionário sorriu-lhe amavelmente e Catarina retribuiu o sorriso. O seu sorriso era diferente. Já não era o sorriso de uma esposa ingênua que esperava a felicidade que outro lhe desse. Era o sorriso de uma mulher completa, uma mulher que tinha enfrentado os seus demônios e tinha vencido. Uma mulher que tinha reclamado o seu próprio destino. Após o check-in, caminhou tranquilamente para a sala VIP. Passou por entre milhares de pessoas que iam e vinham. Já não se sentia pequena nem intimidada na multidão. Ela era o seu próprio mundo. Sentou-se junto a uma grande janela, a observar os aviões a descolar. Abriu o telemóvel, não para esperar notícias de um marido, mas para verificar um último e-mail da sua fundação. Era livre, era mais forte e estava pronta para começar o seu novo amanhecer.